Boa noite. Boa noite aos presentes, boa noite aos nossos alunos do curso Introdução a João dos Santos, Estudos sobre Pedagogias Terapêuticas, e aos participantes do 15º Congresso de História da Educação no Ceará. Vou iniciar fazendo uma saudação aos presentes. Vou saudar a professora Juraci Maia Cavalcante, coordenadora desse evento, ao professor Emílio, coordenador do Multimeio, do Laboratório Multimeios, que dá suporte ao pós-curso, a professora Liz, pesquisadora do Laboratório Multimeios, professora da UFC, ao doutor Luiz Grijó, que nos brinda com a sua presença, nos honrando nesse momento de transmissão do nosso curso e também do nosso Congresso de História da Educação Comparada, a doutora Carlota Boto, da USP, as nossas saudações, a doutora Diana Vidal, da USP, saudações amigas também, doutor Carlos Ângelo, da Universidade de Brasília, doutor Antônio de Pablo, Universidade Federal do Piauí, o professor Frederico de Andrade Pontes, diretor da Casa José de Alencar, professor Gisafran de Jucá, em nome de quem saúdo todos os pesquisadores da linha de História da Educação Comparada, e particularmente aos meus companheiros de mesa, doutor César Campos, da Universidade Federal do Maranhão, doutora Geni Lustosa, da UFC, companheira de nossa linha. Saúdo particularmente aos nossos formadores que nos dão suporte nesse curso, estão acompanhando o nosso processo formativo e investigativo. Diante das falas dos colegas, a gente fica muito feliz, porque a gente começa a fazer uma discussão do curso em torno das questões psicopedagógicas, das lacunas que nós encontramos na formação de professores. Esse curso, em parte, foi ofertado no intuito da gente conseguir discutir as questões inerentes à escola e as dificuldades encontradas pelos professores no seu processo formativo. Falar de João dos Santos nessa perspectiva da psicologia, a psicanálise e a pedagogia, nós vamos aqui costurando a mesa, algumas ideias que foram levantadas aqui pelos colegas. Nós conversamos falando de João dos Santos. Entender de João dos Santos é entender a sua biografia. A sua teoria é construída intrinsecamente a partir da sua trajetória histórica e da sua constituição como sujeito. Então, nós vemos aqui o retrato de a forma de João dos Santos, e ele foi uma criança que teve um vínculo muito saudável com a figura paterna, sobretudo uma figura materna, e onde ele disse que nasceu a ideia dele de ser naturalista, aqueles passeios que ele fazia com os pais. E essa presença do naturalismo nós vamos encontrar na teoria de João dos Santos, quando eles propõem que as crianças tenham mais contato com a natureza. Isso também é fonte da influência que a gente vai sentir de Rousseau também no seu processo de construção, de formação e de construção da teoria. Então a gente vê que eu trago também novamente uma foto dele com os pais, ele é um filho único, e nós vamos ver aqui João dos Santos já em Paris. João dos Santos, como médico, ele vai passar uma época em Paris, é um exílio que ele vive, com discordância das ideias de Salazar. E nessa oportunidade, ele vai fazer a sua formação como psicanalista. E aí que ele vai ter contato com grandes figuras como Vallon, que o acolhe, né? E também com psicanalistas, onde ele faz a psicanálise, ele faz parte de uma segunda geração dos psicanalistas relacionados a Freud. Ele brincava, dizia que ele era neto de Freud, porque o psicanalista dele tinha sido analisado por Freud. Nós vemos aqui a participação dele na Europa,
E nós vamos apresentando aqui uma fala da influência que João dos Santos realmente ele traz um marco em Portugal que transforma a forma de abordagem da criança. Nunca mais a pedopsiquiatria, nunca mais a psicologia infantil vai ser tratada como a mesma. Ele fica realmente um marco, ele faz um divisor de águas. E isso nós vamos ver, esse trabalho que eu trago aqui, do meu pós-doutorado, e nós temos aqui o depoimento de entrevistas de colegas e contemporâneos do Dr. João Santos. Dentre eles eu destaco a doutora Maria José Vidigal, que foi colega e também escreve um pouco sobre o João Santos nos seus livros, quando ela faz uma história da psiquiatria e da pedopsiquiatria. Ela narra assim: tratou-se de uma viragem da especialidade da psiquiatria infantil, de uma perspectiva médico-pedagógica, inspirada nos princípios gerais das ciências médicas e enraizada na psiquiatria dos adultos para uma psiquiatria mais autônoma. O grande funcionador dessa mudança foi, sem dúvida, João Santos, que, pegando os problemas de psicanálise, da psicologia genética e da higiene mental, acompanha os ventos da modernidade da psiquiatria europeia da infância, especialmente de França, onde tinha feito a sua formação. João Santos, antes de ir para Portugal, ele já tinha antes de ir para a França, ele já tinha ideias mais avançadas sobre o tratamento da psiquiatria, sobre o tratamento da médico-terapêutica, dessa interação médico-terapêutica, que não era apenas o médico fazer um diagnóstico, não era apenas o médico dizer que tratamento deveria ser feito e colocar o paciente dentro de uma nomenclatura, como eu já falei anteriormente, de um diagnóstico, e ele faz isso muito como fruto das suas experiências de humanização que ele começou a fazer no Hospital Júlio de Matos, como a gente vê aqui essa fotografia, ele trabalhando com as meninas. Isso aqui foi antes de ir para Paris. E ele o Sérgio Pisa traz a contribuição, o professor Sérgio Pisa, que foi um pedagogo que trabalhou com o João Santos, traz uma intervenção dizendo que ele foi um herdeiro cultural dos grandes médicos que vão se aproximar da pedagogia. Ele se aproxima da pedagogia e da psicanálise, então a gente vai perceber que a teoria dele é uma teoria que faz uma vinculação entre as psicologias do consciente e do inconsciente, que nós podemos pensar na cognição e no afeto. O afeto, ele traz o afeto como uma liga. Ele vai dizer que não é só importante você saber o que é atenção, o que é percepção, o que é memória. Isso tudo fica muito estático se você não vê que isso está sendo permeado por uma dimensão de afeto e por uma dimensão que você vai possibilitar que a criança tenha um crescimento de uma subjetividade, de uma perspectiva mais moderna, que seria na construção da sua personalidade. Outra contribuição muito fulcral da obra de João Santos é o papel da figura materna. Ele vai dizer que a grande revolução da escola vai ser o vínculo com a figura materna. Então, todo o trabalho, nosso trabalho, deveria estar voltado para apoiar as mães. E quando a criança chega na escola, ela já aprendeu muito do que tinha que aprender pela vida. E essa possibilidade de aprender pela vida é com a mãe, é através da mãe, ou da pessoa que faz que assume o papel da função materna. E vai colocando, diferentemente do autor de César, o papel das mulheres como um grande pilar da constituição do sujeito, dizendo que as mães, elas têm um papel fundamental e que nós, a sociedade inteira, deveria apoiar as mães na educação dos filhos. Apoiar porque essa mulher precisa ter condição de ter uma atenção e de dar afeto.
Então, ele sempre vai se preocupar com as famílias que estão em situação de risco, com as famílias desfeitas, e isso é muito interessante que os médicos que conviveram com João dos Anjos vai dizer que sempre que chegava uma mãe numa situação de crise, ele tinha um acolhimento e ele tinha sempre palavras de conforto, de conseguir uma preocupação de dar alternativas para a superação da problemática da criança. Porque se entende que a problemática da criança ela vem por uma desestruturação familiar. E ele vai lidar com a desestruturação familiar que vai repercutir na escola, dessa criança que chega na escola. E ele vai falar também que é uma dificuldade na aprendizagem. Essa dificuldade na aprendizagem repercute que não é uma dificuldade da criança. E ele vai também nos mostrar que nós precisamos ter uma empatia com a criança. E essa empatia com a criança é através de nós resgatarmos a nossa própria criança, de nós fazermos as pazes com essa criança que vive entre nós. Essa possibilidade que a psicanálise vai nos dar, e isso ele vai resgatar a partir de Freud, de nós dialogarmos com nosso passado, de como foi a nossa infância, o que é para a gente conseguir vincular com a criança. Eu vou trazendo aqui, são fotos, mas esqueci de colocar aqui, mas o Jaime Mineiro, que é um notável psicanalista do corpo, ele vai dizer que nunca viu ninguém chegar tão perto da criança de Freud do que João dos Santos. Nunca viu assim a forma como ele era abordava a criança, e o Sérgio Brito dizia que era algo espantoso. Ele olhava para a criança e ele já conseguia perceber toda a história de vida da criança. Ele, no programa dele de rádio, ele dizia assim, antes quando as crianças iam adentrando para ele fazer um programa de rádio, um programa que ele desenvolvia semanalmente, no horário de domingo à tarde, que foi a rádio dele, forneceu esse horário que as pessoas, os radialistas não tinham muita audiência, e foi o programa que teve mais audiência em Portugal, quando ele vai dizer, ele vai ter o programa titulado A Criança Quem É, e você não sabe o que é. Esse programa ele entrevistava crianças, conversava com as crianças, e é interessante que o Dr. Souza Monteiro dizia assim, olha, ele sempre dizia, eu não quero saber nada sobre essa criança. E ele interagia com a criança que chegava ali, ele sempre conseguia estabelecer um vínculo com a criança. E isso significa que alguém que, através do seu inconsciente, através da sua criança que ele internalizou, ele conseguia vincular com essa criança de modo a compreender a problemática e as dificuldades que ela estava atravessando. Sem sombra de dúvida, esse extraordinário, pelo menos como psicólogo falo isso, porque é muito difícil, tem situações que é muito difícil a gente estabelecer vincular com a criança logo no primeiro contato. Então é extraordinário também a gente pensar que nós, para sermos educadores, tanto de criança quanto de adolescente, nós precisamos também resgatar a nossa infância, a nossa adolescência, e também, quando falamos com os adultos, também lembrarmos da nossa infância para que a gente consiga, como ele diz, voltar o fio à meada. A médico-terapeuta João Santos é um médico porque ele vai, assim como Freud, ele vai ter uma grande preocupação com a questão educativa. Mas não é só uma questão educativa com constituição desse sujeito, e ele vai nos levar ao pensamento, ele vai trabalhar com a forma como ele pensava, ele vai nos levar a construir a teoria dele através dessa constituição do espaço dele. Por isso, cada um de nós vai ter um João Santos, porque nós vamos nos projetar na obra de João Santos.
convido a ler a obra de João Santos, porque só através dos originais a gente vai perceber a riqueza de um autor que nos oferece tantas alternativas, conceitos preciosos para, por exemplo, a gente pensar um novo conceito para nós individualidades, para nós crises que nós estamos enfrentando hoje com o conceito de família alargada. Para ele, a criança é tão preciosa, porque ele diz que todos nós somos responsáveis pelas crianças. Então, nós precisamos desenvolver na sociedade uma forma de que todos apoiem as mães e os pais que estão nas crianças em desenvolvimento. Isso é muito humano, isso é uma possibilidade de restauração das nossas relações. Outro ponto primordial da teoria santiana é você pensar como ele vai colocar a médico-terapêutica. Ele não se assusta em dizer que Freud não estava interessado na educação. Aliás, eu acho que isso, no meu modo de ler também Freud, acho que Freud estava muito interessado na educação. Porque você vai encontrar sempre alusões à educação na obra de Freud. Ele não vai se restringir. Ele tem algumas páginas escritas sobre educação, mas ele vai se preocupar em fazer sempre uma menção em outros textos. E João Santos vai colocar de forma muito mais enfática, de forma muito mais corajosa, porque ele vai dizer assim: olha, a educação é fundamental. E ele vai lançar a mão do pedagogo, do profissional de educação. Do pedagogo no sentido mesmo daquele, no sentido grego, daquele escravo que leva a criança à escola, aquele escravo que vai dialogando com a criança, daquele escravo que vai ouvindo o que a criança tem a ouvir, e muitas vezes os adultos não têm tempo para escutar. Esse é o grande vínculo de João Santos, quando ele vai nos remeter à questão da educação. Que esse pedagogo pode ter uma medida mais terapêutica, mais eficaz, muitas vezes do que a gente pode ter diagnosticando, levando a criança para a terapia, a gente pode, medicalizando, ele oferece outra alternativa de visão para o tratamento da criança. Eu vejo que essa é muito feliz, porque também ele está dizendo para os médicos a importância do diálogo. O pedagogo faz o diálogo e nós vamos criar o diálogo. Então ele é o grande mestre da relação. Ele é o grande mestre de uma estrutura mais humanista de pensar. Então nós, assim, finalizo, para finalizar, eu trago aqui os teóricos que influenciaram os santos, porque nós vamos entender que ele vai lançando mão de fundamentos de ideias psicopedagógicas, que elas são muito interessantes, mas se apropriando de uma forma muito autoral. De Piaget, tem contato com Piaget, mas ele vai se interessar por uma criança inteligente, mas uma perspectiva genética. Entender essa origem, ele entender a origem das emoções, assim como ele vai se aproximar do valor. A origem diz como é que nós vamos nos tornando mais inteligentes, como é que eu vou construindo o meu intelecto e como é que eu vou também, a partir disso, tendo como motor as minhas emoções. Então ele vai também, a partir disso, ele vai também trazendo Freud, trazendo a importância do 3, dessa tríade familiar, papai, mamãe e eu, que é importante, a leitura é muito importante, mas é preciso primeiro, para começar a ler, é preciso que eu faça uma leitura do mundo, é preciso que eu faça uma leitura das minhas emoções. Essa é a importância de você ver que não é apenas uma leitura, que João Santos vai dizer, que não é apenas uma leitura mecânica, você vai entender os sentidos. Quais são os sentidos da vida? O que é que representa uma leitura? O que é que representa a escola da vida da criança? O que é que representa para essa família, essa criança que está estudando? Todas essas conexões ele vai construindo, vendo essa importância
mas tem sempre presente essa dimensão do afeto e da preocupação com o desenvolvimento infantil. Então, essa abordagem psicogenética dinâmica, realmente eles se aproximam, mas no sentido de entender essa evolução dessa perspectiva cognitiva que está relacionada aos processos mentais superiores, a gente falou uma perspectiva mais psicológica. Valon, ele se aproxima de Valon, sobretudo porque Valon o acolhe quando ele chega na França. Na época do exílio, ele vai trabalhar com o Valon e vai desenvolver pesquisas e vai se aproximar também com crianças que são órfãs da Segunda Guerra Mundial, que foram abandonadas e perderam suas referências. Isso vai ser um grande laboratório para ele e fruto de muita preocupação também. Então, com o Valon, ele vai também discutir sobre a origem das emoções. Ele vai mais adiante, ele sai dessa. Já o Valon transita pela perspectiva mais marxista, mais dialética, e ele vai da origem das emoções realmente de raiz. Ele vai buscar Freud. Freud é que vai dar essa dimensão da fantasia, do sonho, do significado, do sentido, do desejo. É aí que ele vai dialogar com Freud. Então, ele também com Valon vê que as coisas não são lineares. Por isso que ele diz, é preciso que na escola a gente volte o fio à meada. Então, a passagem de estágio de desenvolvimento da criança, quando a criança entra em alguma dificuldade, que ela atravessa um processo de dificuldade, ela tem a gente chama assim, regredir um pouco para depois impulsionar, se fortalecer e superar o momento que ela tem de, talvez, um pequeno acidente de percurso, que fez de máximo. De Gisel, ele vai dizer que é um grande mestre, mas que Gisel estava preocupado exatamente nos estágios maturacionais. Gisel estava preocupado em estudar como é que era uma criança, a gente pode chamar normal, uma criança cotidiana, porque ele precisava descobrir, né, o que é que distanciava das crianças que estavam oferecendo algum descompasso no seu desenvolvimento ou na escola. Enfim, né, ele chega, eu acho que a grande contribuição aqui do Freud, porque ele se apropria disso de cuidar o psíquico pelo psíquico, que é a origem da revolução freudiana, quando ele desvincula do orgânico e vai dizer que você pode até ter uma doença somática, mas o psíquico pode ter uma relação com o somático, mas tem que ser uma explicação do psíquico através do psíquico. E ele vai explicar que a dificuldade da criança também vem dessa abordagem de uma explicação do seu desenvolvimento psicológico, seu desenvolvimento chamado psicologia do desenvolvimento humano. Para finalizar, eu gostaria de finalizar minha fala com a frase do João dos Santos: se amas a criança que em ti existe, então como amar as crianças. Acho que nós todos, como educadores, temos que fazer as pazes com a nossa criança, a importância de nos conhecermos para trabalhar com essas crianças, nos conhecermos emocionalmente e contar na própria fé. Eu acho que isso vai nos dar muito mais condição de exercermos a nossa tarefa e superar os desafios que nós temos no fracasso escolar, das dificuldades que a escola encontra de lidar com as famílias e nós já estamos na linha de frente. E também para entendermos que nós precisamos de novas políticas que valorizem a questão da figura materna, a começar pela criança. As políticas têm que focar mais na educação infantil. Muito obrigada. Eu gostaria agora de anunciar
a orquestra e gostaria de pedir, enquanto a orquestra se organiza aqui, que as pessoas que vão fazer essa apresentação do livro compor a mesa. Para quem é? Gente, boa noite. É com uma alegria imensa que eu apresento a vocês a
a Orquestra Transversal, que é uma orquestra formada por um projeto de extensão da UES e dirigida pelo professor Heber Burto, a quem eu agradeço a presença e o aceite. Então, logo a gente fez o convite, né? A orquestra é um projeto de extensão, como eu disse, e um trabalho realizado na UES que a gente tem grande orgulho de trazer para vocês. Então, eu queria agradecer, deixar com vocês esse momento, né, com a orquestra transversal e com a Heber. Obrigado. Boa apresentação. A gente vai tocar umas 6 músicas que vocês conhecem, vão reconhecer. É interessante o trabalho de arranjo, de arranjador, né, desses clássicos da música brasileira. Alguns arranjos do professor da Universidade Federal de Teixeira, que dedicou esses arranjos para a gente. A gente também tem um outro arranjador, que é o Alberto Arantes, do Rio de Janeiro, que tem um arranjo do Lidwino Pitombeira, um compositor cearense, professor na UFRJ hoje, que também fez um arranjo de Asa Branca para a gente. Então é isso. Vamos para a música.
Então, só falar que quando eles aprovam a partitura desse trabalho, que a gente já tem algum tempo que a gente desenvolve lá na UES com alunos da graduação do bacharelado em flauta, que é um curso específico da flauta transversal, também da licenciatura em música. Né, a gente começou com o quarteto, depois o sexteto, e depois o grupo cresceu, né? Hoje estou focando alguns, mas está legal, porque alguns moram no interior, né? Então quando é à noite assim, fica mais difícil, alguns moram muito longe, né? Mas é um prazer muito grande, né? Participar desse grupo com eles. Né? Alguns já terminaram, temos aqui os graduados, o Rodrigo, o Matheus, outros estamos faltando só a monografia. E tem um faltando no vestibular, então, assim, bem variado, bem múltiplo, mas a gente vai tocar o carinhoso do bichinho.
Agora a gente vai tocar do Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira, Juazeiro.
E ainda terminando a trilogia do Luiz Gonzaga e o Humberto Teixeira, a gente vai fazer Asa Branca.
a gente vai tocar uma música bem famosa do Noel Rosa, Conversa de Botequim. É um samba show. Então, depois da história da música nordestina, a gente vai ter um pouco de história do samba da Vila Isabela do Rio de Janeiro. Então a gente vai encerrar com o chorinho da Praça Mato Novo. É uma alegria muito grande de desejar boa continuação ao 15º encontro História e Pedagogia, da história da educação. A gente solta, fica assim. Falta água na cabeça. História da educação, será? Parabéns, né? Todos 15 anos. E daqui a pouco a gente vai conhecer as novas publicações, né? Do lançamento dos livros. Gostei do menininho, tá tudo certo. Você? Um tempo atrás. Meses atrás. O Matheus pediu para contar a história da música, né? Já que estamos aqui na história, então
André de Sapato Novo tem uma história. O compositor ele fez uma brincadeira, né? A música foi inspirada numa gafieira, numa festa lá, e o cidadão estava com um sapato novo e fazia muito calo. Né? E de vez em quando ele parava, né? E a parceira parava, mas ele aliviava aqui o calo, o sapato, um pouco, né? E às vezes ele assobiava uma outra música, assim, que não era a música que estava cantando, aí ele repartia, né? Então a música que é do André Corrêa, né? Fez para ele mesmo, e seu calo, né? Então a música retrata isso. É um show muito bonito, muito conhecido. Então, aqui a gente teve a presença ali na flauta abaixo, o Matheus Farias. De lá para cá, o Leandro Carvalho, o Ailton Santana, a Sara Rebeca, no violão, Alisson Félix, na flauta, o maior flautista do grupo, Samuel Ceará Moura. É o e-mail deles, Samuel Ceará Moura, não sei porquê. E aí do meu lado, o Rodrigo, que nem é tricolor, é ferroviário, Rodrigo Soares.
Obrigado. Então, uma honra, né, e até breve. A gente fica muito feliz de tocar flautas e flautas juntas, assim. A gente acha que embeleza sempre mais o ambiente, a cidade, o estado, o mundo inteiro. Né? Coordenadora do 15º Congresso de História da Educação do Ceará, eu quero agradecer imenso a vida de vocês, a presença, essa música belíssima. Estou muito emocionada, assim, acho que é um presente que vocês nos deram, né? A mediação da professora Lide Colares foi fundamental nessa vida de vocês. Estou encantada, não conhecia o grupo, não conhecia o trabalho, mas gostei imenso, gostei muito de conhecer vocês, e vocês são de parabéns. Né? Eu acho que é um trabalho de grande qualidade, que dignifica, né, a nossa cultura musical, a nossa história musical, e tudo feito com muito lirismo, com muita delicadeza, né, com uma poética musical muito especial. Eu estou encantada com vocês, meus parabéns, muitíssimo obrigada. Enquanto eles decidem aí, eu queria só dizer que essa apresentação, a música de uma maneira geral, é capaz de inundar nosso coração de alegria, que depois de um dia de trabalho, de um evento que já decorre desde sábado, a gente flutua e se sente renovado, né? Sem deixar de dizer também que tanto nos alegra, como também nos deixa pesaroso, como por exemplo ao falar ou ao ouvir uma música que narra a história de um pássaro que recebe dos olhos da filha de Otávio, né? Mas que revela essa nossa capacidade de se emocionar, né? Que a orquestra nos trouxe agora e que enriquece todo esse momento de vivência que a gente está tendo aqui, né? Então, obrigada. A gente vai tocar uma das grandes e muitas canções lindas do Tom Jobim.
pra cá. Cabia todo mundo. De outra se destacam dentro de mim e que parecem ser relevantes para uma compreensão da sua prática educativa em família. Deixo aqui algumas recordações que continuam vivas na minha memória. Tenho lindas recordações da Escola de Arte de Cecília Mineira em Lisboa, que o meu irmão João e eu frequentámos desde os 4 aos 12 anos. Lembro-me das visitas ao Hospital Júlio de Matos, ao Colégio de La Parede e ao Centro Bela Keller, e de sempre nos sentirmos bem e bem-vindos. Recordo-me encontros com a Helen Keller na estação de Santa Apolónia, em Lisboa, quando eu tinha cerca de 6 anos, na ocasião da sua visita a Portugal, a convite do meu pai e de Henrique Montinho, para ajudar a criar uma instituição que se ocupasse de crianças cegas num ambiente de inclusão. O meu pai percebeu e sofreu silenciosamente quando soube de uma minha aventura quando eu tinha cerca de 11 ou 12 anos, onde estávamos a passar a férias em Sesimbra. Eu e mais meus amigos decidimos ir numa pequena canoa a remos, fazer um passeio de 16 km pelo Oceano Atlântico até à próxima terra, na Praia da Água. Durou-me quando, aos 12 anos de idade, saí de casa uma sexta-feira à noite, por volta das 9 horas, para ir ali à rua um bocadinho ver os meus amigos. Nessa noite, eu e os meus amigos acabámos por ir jogar às cartas a dinheiro até às 3h30 da manhã. Ao voltar a casa, recordo-me de ver a porta de entrada aberta e a luz acesa, o que na altura me pareceu surpreendente. O meu egoísmo não me permitiu conceber que os meus pais tivessem passado toda a noite à minha procura por Lisboa. Apoiou-me quando, aos 17 anos, fui expulso do Liceu Padre António Vieira em Lisboa. Apoiou-me porque nunca me culpabilizou pelo que tinha acontecido. E eu só soube, anos mais tarde, que ele tinha visitado o liceu e falado com o reitor. Explicaram que eu tinha sido mal educado para o reitor ao defender um colega e amigo que ele, reitor, tinha injustamente criticado. O meu pai disse-lhes que tinha orgulho na minha demonstração de solidariedade com o meu amigo. Apoiou-me quando reprovei o meu primeiro ano do curso de Engenharia da Universidade de Londres. Nessas férias de verão tivemos uma conversa curta e calma, que não foi realçada de qualquer modo especial. Ele perguntou-me como é que tinha corrido o primeiro ano do curso. Eu expliquei simplesmente que tinha corrido pessimamente e que eu tinha reprovado o ano e todas as disciplinas. Ele perguntou-me o que é que queres fazer. E eu respondi que ia ser engenheiro. A sua resposta foi simples. Então, nesse caso, se calhar o melhor é voltar para Londres e fazer isso como deve ser. E assim fiz. Nunca mais reprovei o exame. Apoio-me ainda hoje com estas memórias e com outras. A primeira parte do livro aborda aspectos do seu referencial teórico. A segunda parte reúne contribuições de colegas, amigos e pesquisadores, que são verdadeiros testemunhos da atualidade e da profundidade do pensamento de Montes Santos. Estou imensamente agradecido a todos os autores pela riqueza dos seus textos e por terem, então, elegantemente aceitado compartilhar os seus conhecimentos connosco.
Estou especialmente agradecido à professora Patrícia Holanda, da Universidade Federal do Ceará, e ao professor Pedro Morato, da Faculdade de Eletricidade Humana da Universidade de Lisboa. Estou agradecido pela qualidade e sensibilidade deste trabalho. Muito obrigado pela atenção. E por falar de criança, eu vim apresentar aqui o livro do Ensaio de Educação do João dos Santos, A Criança Quem É, o título do livro. O doutor Luiz Santos confiou-me a honra de apresentar a versão e-book da obra do João dos Santos, Ensaio de Educação da Criança Quem É. Aqui agradeço muito a confiança e a distinção depositada na minha pessoa. É muito interessante essa iniciativa de publicar a segunda versão do livro, no formato e-book. Chegou uma boa hora para contribuir com a fundamentação teórica do nosso curso à distância, que é a Introdução ao Pensamento de João dos Santos, Estudo sobre a Pedagogia Terapêutica. Os nossos alunos têm agora uma melhor fundamentação teórica. Nós estamos agora com 2 livros em formato e-book na plataforma do curso. Essa é uma obra que ultrapassa o tempo, vai dando o procedimento da divulgação do pensamento santiano, uma vez que a gente também reforça a ideia das pessoas irem buscar subsídios na leitura da própria obra, beber na fonte, que é o João dos Santos. E na leitura do livro nós podemos perceber como o João dos Santos vai introduzindo aos poucos a íntima conexão no decorrer da construção de sua teoria com a psicanálise e a educação. Nesta obra, João dos Santos, motivado por amigos como o professor Sérgio Mirta e Rogério Leite Moura, reúne artigos publicados em jornais e revistas de um período de 20 anos de trabalho. O livro possui 7 capítulos, abordando a atualidade do seu pensamento, ao tratar das suas preocupações com as questões pedagógicas com as crianças, com dificuldade de aprendizagem, como da adaptação escolar, de estudo de leitura escrita, com a família, a sociedade, dentre outros assuntos. Sua atualidade pode ser comprovada ao defender que o problema de ensinar é essencialmente um problema psicológico, ou melhor, um problema psicopedagógico. Assim, a pedagogia serve da psicopedagogia do autor. Com essa afirmação, João dos Santos destaca em sua obra que já percebia claramente os sinais de que as condições objetivas, conjunturais e estruturais são importantes, mas por si só não explicam nem justificam o fracasso de muitas crianças e o sucesso de poucas na escola. Vivenciou nas consultas como psiquiatra e psicanalista o confronto com pequenos dramas familiares, onde o trabalho das mães é considerado uma chaga social, corrigirá a criança, a mãe que precisa e que impõe concomitantemente ser mãe e trabalhar, entre outros. Propõe um conhecimento mais fino e diversificado e defende que a educação começa na maternidade e valoriza os cuidados maternos com a educação. Daí surge o conceito de família alargada, onde não só a família, como a comunidade e a escola são responsáveis pelas crianças. Em sintonia com essas ideias, elabora sua escrita no lugar que ocupa como psicanalista, psiquiatra, neurologista, psicólogo e psicopedagogo. Exprime-se através da sua prática profissional, à medida que, para ele, a psicoterapia deve permitir a descrição da modificação da personalidade e da elaboração das leis dinâmicas que as orientam, assim como de todas as relações humanas. Esse é um dos principais motivos pelo qual ela veja a criança como fonte de preocupação, inclusive da sua vivência pessoal, da experiência psicoterápica e a elaboração teórica e lógica do processo que a constitui. Ele busca a criança em si mesmo, uma vez que
porque ela é o começo da história da vida, sobretudo no que diz respeito à educação a que ele próprio foi submetido. E suas reflexões sobre a educação terão como base a sua experiência como aluno. Fica aqui o convite para a leitura da obra Ensaio de Educação de uma Criança que nos coloca a ideia de que o paradoxo do saber sobre si mesma a criança lhe dá a chave para construir um conhecimento além das meras aparências e lhe deve sujeito para criar sua identidade. Para finalizar a apresentação do livro de João Santos, eu gostaria de ler uma poesia que eu recebi hoje de uma amiga que, quando chegou aqui, me deu esse cartão com muito carinho, que eu recebi, com muito coração. E ela chegou com a poesia que é Esperança de Mário Quintana. E eu acho que tem tudo a ver com João Santos. Quando ele coloca essa perspectiva de olharmos para o futuro, de olharmos para a criança, ele nos chama pela esperança. E eu vou ler agora. Esperança, Mário Quintana. Lá bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os recorrentes tocarem, e atira-se e logo delicia-se no mundo. Ela será encontrada miraculosamente em colo na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo: como é teu nome? Meninazinha de olhos verdes? E ela